Olá para todos, então, aqui é Leonardo Nepomuceno falando, mais uma reunião nossa, de treinamento, apresentação comercial. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é falar um pouco sobre essa estrutura de uma apresentação comercial. O foco da reunião vai ser justamente na parte de análise crítica, que é uma das partes mais importantes da apresentação comercial. Então, nós vamos passar em todas as etapas. Vocês vão ver que a parte da análise crítica ela vai ser um pouquinho mais prolongada, porque esse é o objetivo da reunião. E aí, depois, em outras reuniões, a gente vai falar um pouco mais detalhados das outras partes, o porquê elas têm que ser feitas, qual o grau de importância dela. Vamos lá, apresentação da empresa. Então, a gente começa uma apresentação comercial primeiro apresentando a nossa empresa. Ela tem que ser breve, dois, três slides no máximo, uma fala simples. O foco é na autoridade e credibilidade. Os elementos dela, quem somos, é uma breve descrição da empresa. Números de impacto, clientes atendidos, tempo de mercado, resultados. Por que os números de impacto eles são importantes? Porque eles vão gerar relevância, eles vão gerar aquela credibilidade. O cliente percebendo isso, ele vai ver que não é uma agência nova, por exemplo. Diferenciais, o que fazemos que os outros não fazem. Muitas vezes uma empresa ela quer vender, mas ela não tem diferenciais ou ela não sabe apresentar os diferenciais. Então, se a empresa não sabe fazer isso, dificilmente ela vai conquistar aquele cliente, porque ela vai ser mais um no meio da multidão. Evitar falar demais sobre a empresa, tem que entender o cliente. Então, assim, a gente não fala tanto da empresa antes de entender o cliente. Aqui é breve. A apresentação da empresa não tem muito tempo aqui. Por quê? Se a gente fala muito da empresa, isso pode soar egocêntrico. Uma observação. Nesse momento, muitos clientes não estão prestando atenção ainda e não estão dando devido valor à reunião. Outros realmente estão interessados. Aqui um ponto de atenção é sobre o posicionamento rei versus súdito. É muito comum um cliente, como ele tem o poder de compra na mão, é ele que toma aquela decisão se ele vai ou se não vai comprar. Quando ele vem para uma reunião comercial, é comum que alguns clientes se sentem assim lá em cima e ainda não estão dando devido valor para aquele consultor de negócios. Uma venda consultiva, ela consegue inverter esse papel ou equilibrar, que é o ideal. Inverter é possível, sim, mas não é muito bom para uma negociação. Qualquer negociação que a gente coloca de igual para igual, o negociador e aquele cliente, a gente tem uma possibilidade de fazer negociações muito mais sadias. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse posicionamento rei versus súdito. Se você tiver interesse, pode fazer uma pesquisa na internet e tentar descobrir o que é. Se não, aguarda até o próximo vídeo. Apresentação do consultor de negócios. Tem que passar confiança e proximidade. Então é muito importante que você se aperfeiçoe no trabalho, que você pesquise, que você estude. Na estrutura, o seu nome e uma breve experiência do que você faz. O papel como consultor. Por exemplo, o meu papel aqui é entender o seu cenário e juntos buscar uma solução mais adequada. Ou seja, simples mesmo. Qual que é o objetivo disso? Gerar empatia, não parecer vendedor forçando algo. Então, outro dia desse, eu estava, por exemplo, pesquisando um consórcio. Uma vendedora, ela tinha tanto interesse em fechar o negócio que ela quis oferecer algo que eu já tinha deixado claro que não era do meu interesse. Então, aquilo que ela quis oferecer, eu falei, olha, esse não é do meu interesse. Eu até entendo que você vai falar vários benefícios, eu entendi os benefícios, mas eu não tenho interesse. O meu interesse é neste ponto, e se a gente conseguir adequar esse ponto que fique bom para vocês e que fique bom para mim, o negócio já está fechado. Se a gente não conseguir adequar, não há negócio a se fazer. E ela continuou insistindo naquele ponto que não tinha nada a ver. Por quê? Porque o ponto principal ela não conseguiria adequar. Se ela não conseguiria adequar, o negócio já estava perdido. Quando ela começou a insistir, ela ficou sendo aquela vendedora chata. Então a gente não tem que forçar nenhuma venda. Conhecendo o cliente, análise crítica. Essa é a parte principal da reunião. Qual que é o objetivo? Fazer o cliente falar 80% do tempo. Aqui não é o consultor de negócio, não é a venda consultiva, ela não realiza com o com o consultor de negócio falando demais. Então o objetivo é coletar informações que guiarão a apresentação e a solução. Como eu vou apresentar a solução para uma pessoa se eu nem sei o que ela precisa? Eu vou apresentar uma solução genérica que serve para tudo e para todo mundo? A verdade é que isso não existe. Algo que serve para todo mundo de qualquer jeito. Se eu estou tratando com um consultor, com um potencial cliente que tem especificidades, se eu entendo as especificidades e consigo atender aquilo, a chance de fechamento é muito maior. Então, demonstrar interesse genuíno. Aqui a gente tem que realmente conhecer a pessoa, é aquele momento daquele bate-papo direcionado, aquele bate-papo comercial, onde nós conheceremos o nosso potencial cliente, para que realmente ele se torne um cliente efetivo. Então, a estrutura da análise crítica, contexto atual, perguntas abertas. Por que perguntas abertas? Como, por exemplo, como está funcionando hoje? Quais as estratégias já utilizou? O que funcionou, o que não funcionou? Descobrir processos que a empresa tem, o histórico dela, os recursos que ela tem disponíveis. Dores, problemas e obstáculos. Quais têm sido os principais desafios no seu dia a dia?
Quando a pessoa coloca isso, ela já está te dando tudo que você vai precisar para depois conseguir fazer o fechamento. Se pudesse eliminar um problema agora, qual seria? Nesse momento, você está tentando descobrir aquele problema que gera maior dor naquele potencial cliente. Então, se você pudesse eliminar um problema agora, qual você escolheria? Tem pessoas que às vezes não vão dar uma resposta, que elas estão tentando ali se manter num posicionamento, como eu não tenho problema nenhum. Só que à medida que você vai perguntando, aquilo vai surgindo. Busque impacto emocional, mais impacto financeiro da dor. Porque se isso acontece, isso aciona o gatilho na mente dele da necessidade dele realmente resolver de vez isso e parar de ficar protelando, parar de ficar enrolando e procrastinando com a solução. Exemplo, o problema é falta de leads, que gera frustração, a falta de leads acaba gerando queda no faturamento. Então, isso é um exemplo, tá? Desejos, objetivos e metas. Se tudo desse certo nos próximos 6 meses, onde gostaria de chegar? Quais são suas metas prioritárias para esse ano? Ou seja, a partir do momento que a pessoa coloca isso, é isso que a gente tem que buscar junto com ela, caso aquilo seja real. Porque às vezes o cliente coloca algo que seja totalmente real. E a gente tem que trazer ele para a realidade, para ele poder entender como funciona o marketing, para que realmente, quando ele fechar um negócio, não seja uma promessa vazia, seja algo que realmente seja possível entregar. Porque tem muita gente que faz negócios, fecha negócios com promessas vazias, depois de um tempo, aquilo não é atendido e o cliente acaba encerrando o contrato. Então, uma agência vai e fecha com o cliente, ele fica 1 a 3 meses com uma agência, encerra. Esse cliente vai gerando calo que vai acabar desistindo de contratar a agência. Por quê? Simplesmente porque não foi bem atendido, porque foi prometido algo que ele não poderia, que não dava para ser cumprido. Aqui está a ponte para a solução. Então, quando você entende onde que onde que ele quer chegar e entende as dores dele, quando você for lá na frente na apresentação, vai ser muito mais fácil de conectar e de conseguir realizar uma venda consultiva e não uma venda forçada. Consequências: aprofundar. O que acontece se nada mudar? Qual impacto isso tem na sua empresa, na equipe, na sua vida pessoal? Isso ajuda a aumentar o senso de urgência. Isso ajuda a aumentar a consciência, trazer a pessoa mais para o momento, para que ela realmente fale, poxa, é o momento de eu fazer. Mas às vezes isso também traz a pessoa para ela entender que não é o momento dela fazer e não tem problema nenhum. A gente não está aqui para fechar negócio com todas as pessoas que a gente for apresentar. A gente está aqui para fazer um trabalho com um grande volume de pessoas e todas as pessoas que realmente estejam no momento certo para a gente atender, essas sim a gente vai fechar. Aquelas que não estejam no momento certo. Se a gente faz um excelente trabalho, ali na frente ela vai nos procurar porque ela foi bem atendida. Critério de decisão. O que é mais importante para você numa solução? Preço, velocidade ou acompanhamento? Quando a pessoa te entrega isso, você sabe o que você tem que entregar para a pessoa. Quando eu perguntei para um potencial cliente para ele, qual que é o seu principal critério de decisão? Ele, que a agência seja na minha cidade. Falei, olha, a nossa agência não fica na sua cidade. Esse é o principal critério. Mas a agência que não fica na sua cidade tem alguma chance de você fechar? Ou já é certeza que você só vai fechar com uma agência na sua cidade? Ele não. É quase certeza que eu vou fechar com a agência na minha cidade. Falei, olha, então não tem muito o porquê a gente continuar essa conversa. Porque se você já tem certeza do que quer fechar, independente do resultado, o seu foco é com uma agência na sua cidade e não no resultado que a sua empresa busca, não tem muito porquê a gente dar continuidade. Ele, não é bem assim. Falar, tá, deixa eu entender. Você está falando que não é bem assim. Só porque você está curioso para a gente poder continuar a nossa conversa ou porque realmente há alguma possibilidade de você dar sequência. E aí ele acabou, não, tem possibilidade sim. Ou seja, na verdade ele estava só querendo se posicionar comigo. E aí quando eu me posicionei, ele entendeu que aquele que eu comentei lá atrás, rei versus súdito, não aconteceria comigo. Que nós estamos de igual para igual. Eu tenho interesse nele? Claro que tenho. Ele tem valor para mim? Claro que tem. Mas eu também tenho muito valor. Ele não sentaria na minha frente se não houvesse um interesse real. Então, se ele sentou na minha frente, é porque ele tem interesse. É porque ele tem necessidade. Então, não tem dessa de a pessoa achar que está acima do outro. E nem também a pessoa achar que está baixo, estamos equilibrados. Eu tenho a solução porque ele precisa, ele tem a solução porque eu preciso. Eu preciso de um novo cliente, ele precisa ser bem atendido. E pronto. Durante a análise crítica, então, espelhe a fala do cliente. Repetir, resumir o que ele diz, isso aumenta a conexão, isso aumenta a validação. Isso reforça na mente dele tudo aquilo que ele disse. Quando é ele que fala das necessidades dele, ele vai usar a voz dele, ele vai usar a forma dele de falar, e ele vai usar aquilo que ele realmente precisa. Quando sou eu que fico fornecendo essas soluções, por que que é bom, por isso e por aquilo, eu estou mais querendo convencê-lo. Quando é ele que me fala, ele se convence. Eu só mostro a solução que vai vir ali na frente. Dores e desejos. Mostrar que entendeu o que ele falou.
Então, pelo que você compartilhou, eu entendi que você hoje enfrenta isso, isso e isso. Pelo que você me falou, então, você precisa resolver essa, essa e essa situação para que a sua empresa fique em tal patamar. É isso? E ao mesmo tempo, gostaria muito de alcançar tal, tal, tal coisa, ou seja, quais são os desejos dele. No momento que eu faço isso, eu reforço também na mente dele tudo aquilo que ele me disse. Quando foi ele que me falou e que aquilo foi reforçado, isso já gera a lei do compromisso e consistência. A pessoa falou aquilo, então ela se compromete com tudo aquilo que ela disse. Reforça a importância da solução, o cliente se sente compreendido, reforça na mente do cliente aquilo que ele mesmo disse e que é o motivo dele de precisar do nosso produto ou serviço. Combinado de regras. Estabelecer alinhamento antes de apresentar a solução. Se eu mostrar algo que faça sentido para o seu cenário, podemos avançar para a parte financeira ainda hoje? Isso garante o foco e evita enrolação. Uma negociação, às vezes, que não é bem conduzida, ela vai demorar uma semana, 2 semanas, 3 semanas para ser concluída. E nesse período, a negociação acaba esfriando. E se ela esfria, a chance de fechamento ela diminui absurdamente, tá? Importante, para que essa etapa seja bem feita, para que ela dê certo, a etapa do agendamento tem que ter sido bem feita. Então, por exemplo, se eu agendei com uma pessoa e ela tem dois sócios, ela não toma decisão, dificilmente eu vou conseguir avançar para a parte financeira durante a reunião, porque ela vai ter que consultar os sócios. Agora, se eu consigo agendar com os três sócios presentes, aí eu vou conseguir tirar muito mais dúvidas. Aí vamos supor que ela fala, não, agenda comigo mesmo e depois eu passo para eles. Pensa comigo, se você é o consultor, você estuda sobre marketing, você estuda sobre comercial, você entende as soluções do negócio da pessoa. Ela não estudou sobre isso. Ela é um profissional da área dela, seja um dentista, um arquiteto, um médico, qualquer negócio que seja. Será que ela vai ter a mesma capacidade que você, consultor, para explicar para os sócios dela tudo aquilo que você explicar para ela? Claro que não. Eu duvido que você, com 30 minutos a 1 hora vendo uma apresentação, vai ser capaz de explicar tudo para uma pessoa. Então você vai demandar muito estudo, vai demandar muito aprofundamento para que você seja realmente capaz de fazer uma boa apresentação. Do mesmo jeito, um sócio não vai conseguir fazer isso para os outros três sócios só tendo visto uma apresentação. Então, se a gente conseguir que todos estejam presentes de forma simultânea, isso potencializa muito a conclusão de forma positiva para ambos os lados. Apresentar a solução. Personalizar 100% focada com base na análise crítica, tá? Estrutura. Prévia descrição do serviço ou produto. Então a gente já fala o que a gente tem. Forma prática de implementação. Quando a gente fala isso, a gente já faz uma conexão com essa forma prática, como ela vai impactar no negócio do cliente. Ligação direta com dores e desejos levantados. Então tudo aquilo que a gente tem de solução, como que vai ajudar o cliente a conquistar os desejos dele e como que vai ajudar ele a resolver essas dores para que elas não existam mais. Evitar falar de tudo que a empresa faz. Foca apenas em resolver o problema do cliente. O cliente não quer tudo. Então, eu já entendi a necessidade do cliente, eu sei o que ele quer, eu vou entregar o que ele quer. Às vezes, o que ele quer não é o viável para ele. Então, eu sei o que ele precisa, eu vou entregar o que ele precisa. Não adianta eu ficar querendo vender um monte de coisas que não tem fundamento. Outro dia desse, eu fui ver uma ferramenta na internet para disparo de mensagens e também conectada com um CRM. E a pessoa que me ofereceu aquilo, ela começou a vender algo de inteligência artificial, que é muito legal, é algo extremamente interessante, muito bem feito, um atendente de IA, porém, para o que eu precisava e para o que eu buscava, não tinha nada a ver. E a pessoa, eu deixei isso claro, mesmo que ela não me perguntasse, ela não fez uma venda consultiva, ainda assim eu deixei claro o que eu precisava, o porquê que eu precisava, e 80%, 90% do tempo ela quis me falar da IA. Resultado, eu não fechei com ela. Eu fui procurar outra ferramenta que realmente me atendesse. Por quê? Aquela pessoa não explicou o que precisava. E detalhe, ela nem separava em pacotes. O que eu precisava tinha um valor. O que ele estava me oferecendo tinha 10, 15 vezes valor acima do que eu precisava. Se ele simplesmente desconectasse, talvez eu contratasse a ferramenta dele, eu estaria no banco de dados de clientes dele, eu satisfeito com a ferramenta dele, no momento que eu precisasse daquele outro produto ou serviço, ele poderia me oferecer. Ou seja, ele poderia fazer uma esteira de produtos, uma esteira de serviços e me teria como cliente. Por querer fazer uma coisa que não era o momento, ele acabou perdendo o cliente. Fechando as janelas, antecipar e tratar objeções antes do cliente levantar. Gente, em termos de negociação, quando a gente vai avançando e fica muito tempo nesse trabalho, a gente percebe que existe um padrão de comportamento, existe um padrão de perguntas. E quanto mais você executa o trabalho, mais você vai perceber que as perguntas se repetem. Talvez não exatamente da mesma forma,
mas elas vão se repetindo com muita frequência. Então, aquelas perguntas que são muito frequentes no seu tipo de negócio, no nosso caso, o marketing digital, a gente já pode bolar os argumentos e respostas por antecipação. Porque isso evita que essa pergunta, que essa objeção, ela venha na mente do cliente. Quando a gente respondeu por antecipação, aquele cliente, ele tira aquilo da mente e aquilo deixa de ser um problema que fica ali martelando na mente dele. Ah, então beleza, isso já está resolvido. Ah, esse outro já está resolvido. Esse outro já está resolvido. E aí, no final, a negociação se torna muito mais simples, porque eu não tenho que ficar respondendo objeções que eu já sabia que aconteceriam. Então você comentou X clientes por mês custa tanto. Então esse investimento se paga rapidamente, por exemplo. Ou seja, a pessoa está com receio, às vezes, de fazer um investimento, ficar investindo, 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 investindo e não ter o retorno. Então, se eu já respondi isso por antecipação, eu facilitei o trabalho dele. Por exemplo, uma das coisas do nosso trabalho é falar, olha, no marketing, se você espera resultado rápido, ele é possível, mas ele não é o comum. Se você tem, por exemplo, já uma demanda retesada, uma demanda que não está bem trabalhada, e a gente faz uma pequena campanha, você vai ter um resultado. Agora, se você ainda não tem isso, a gente tem que construir a sua imagem, construir a sua marca, construir os seus seguidores, para a gente ter esse potencial cliente lá no topo de funil, alimentar ele com dados para que ele vá te conhecendo mais, vai pegando confiança e ele vai chegando até o fundo do funil e se torne cliente. Alguns, quando a gente faz um anúncio pago, por exemplo, de tráfego pago, ele já vai chegar no momento da compra. Outros, eles vão estar lá no topo de funil ainda. Então a gente tem que trazê-lo aos poucos até ele chegar no fundo de funil, tá? Então, o grande volume de clientes, ele não está no momento da compra. Ele está no topo de funil. Então nós vamos pegar alguns clientes prontos para a compra, outros clientes ainda estão em outro momento da jornada, que a gente vai trabalhar para que em outro momento ele realize a compra. Tempo. Por isso, estruturamos a entrega de etapas simples, sem sobrecarregar a sua rotina. Gente, o cliente ele vai focar no trabalho dele, não no marketing digital. Se o marketing digital for pesado para o cliente, ele não vai fechar. A gente tem que tornar simples, a gente tem que entregar soluções para ele. Importante, esse é o momento de descobrir se ainda existe alguma objeção que não seja o financeiro. Por que isso? Se a gente chega no financeiro e deixa a última objeção para resolver lá, vai dar um problema. Aí a negociação vai se prolongar e vai tomar tempo. Vamos resolver a coisa no tempo certo. Fechamento financeiro, apresentar valores de forma clara e segura, estrutura valor cheio, condições de pagamento, benefícios. Exemplo, nosso investimento é tanto por mês, que representa menos do que. Tá? Então, por exemplo, imagina a pessoa vai fazer um investimento com a gente, tanto investimento nos nossos serviços quanto investimento em tráfego pago. E o valor final sai menos do que ela contratar um funcionário e pagar um salário mínimo para esse funcionário com todos os encargos trabalhistas. Quando a pessoa entende isso e que nos contratando, a gente vai fazer o trabalho de muito mais do que um funcionário, para ela naturalmente vai se sentir muito mais confiante para poder tomar a decisão, porque ela vai ver que não é um investimento à toa, que é algo que vai trazer retorno para ela. Então, com tudo isso alinhado, podemos avançar juntos e começar já esse mês? Ou seja, essa semana, na semana que vem, não tem enrolação. Olha, ainda não. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte: eu vou te passar essa proposta, então, por escrito. Eu peço que você analise aí entre hoje e amanhã. Depois de amanhã a gente volta a se falar e eu entro em contato com você, ok? Por que que você define a data que você vai fazer contato? Porque se você deixar na mão do cliente, vai ficar 15 dias, um mês, 2 meses. E qual que é o problema desse tempo? É que isso te prende. Você acha que tem um negócio na mão, e aquele negócio fica enrolando, 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 e aí você deixa de prospectar muitos outros clientes achando que já tem um fechado. Então, pontos de ênfase, relembrando aqui o que já foi colocado, tá? 80 por 20, na análise crítica, tá? Qual que é a regra 80-20? A análise crítica, ela corresponde a 80% do que precisa para fechar o negócio. 20% é o restante. Também, 80% do tempo é o cliente que tem que falar. 20% somos nós que temos que falar, porque a gente está coletando informações. Perguntas poderosas são sempre abertas, porque isso estimula reflexão. Pergunta fechada de sim ou não, aquilo nem gera um pensamento direito, a pessoa não gera conexão cerebral. Ligações entre dor, desejo e solução. Essa trilha ela conduz para um fechamento natural. Evitar a apresentação engessada. Então a gente geralmente tem uma apresentação que já tem uma estrutura fixa, mas a gente adapta sempre ao cliente e sempre volta para aquela estrutura que gera o resultado. Conclusão, então. Análise crítica é a parte mais importante da apresentação comercial, porque é onde o consultor entende profundamente o cliente. Isso é o trabalho de um consultor, de um consultor de negócio, não de um vendedor. Ah, qual é o problema de vendedor? Nenhum. Só são profissões
extremamente semelhantes, com detalhes de grande importância que as tornam diferentes. Então, sem ela, a apresentação de solução vira genérica e perde a força. Em resumo, gerar confiança, o cliente percebe interesse genuíno em sua realidade, descobrir dores e desejos. Sem isso, não tem conexão entre o problema e a solução. Direcionar a oferta permite apresentar apenas o que faz sentido. Então, assim, eu evito ficar perdendo tempo com o que não faz sentido e apresentando exatamente o que faz sentido, eu vou direto no ponto e isso atende realmente aquilo que a pessoa busca. Aumenta a urgência. Quando o cliente fala sobre as consequências, ele mesmo reforça a necessidade de mudança. Fala, "Já chega, tenho que mudar." Facilidade no fechamento. O consultor usa as próprias palavras do cliente como argumento final. Em outras palavras, quanto melhor for a análise crítica, mais natural e personalizada e convincente será a venda. Bom, então isso é o que eu tinha para hoje. Desejo sucesso para vocês. Continuem sempre estudando. Até mais. Tudo de bom, pessoal.